Oi gente, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como foi meu primeiro semestre em veterinária e como foi que eu entrei na faculdade. Bom, em 2016 eu terminei o meu ensino médio no Colégio Moriá e nos últimos 6 meses finais de escola eu fiz cursinho também porque eu tava decidindo quais faculdades eu queria entrar, eu tinha feito uma listinha. Eu nunca fui muito pilhada com isso de meu Deus, eu preciso passar só nessa faculdade. Mas eu tava estudando e eu tava aprendendo bastante coisa, eu tava me esforçando bastante pra entrar numa faculdade boa. Só que antes dos vestibulares, 1, 2 semanas de fazer o Enem, o FUVEST, todas essas coisas que aconteciam sempre em seguida, o meu avô faleceu. Então eu fiquei bem magoada e eu não consegui estudar direito porque começou a acumular as provas finais da escola, os vestibulares e a pressão do cursinho. Eu ainda fazia DP, então tinham mais provas pra eu fazer. Eu comecei a ficar muito pilhada e com o meu avô ter morrido. Meu avô morreu no início da semana de provas também, e na outra semana já tinha os vestibulares, então eu acabei decidindo ficar por aqui na minha cidade porque eu queria ficar perto da minha família. Então eu decidi fazer uma particular, porque não tem pública perto. Tem a USP, mas a USP fica 1 hora e meia daqui. E eu já tinha feito a FUVEST, eu teria que fazer mais 1 ano de cursinho e eu não queria fazer mais cursinho, eu queria entrar logo direto na faculdade. Então, eu já tinha feito vários vestibulares e eu não sabia que tinha metodista aqui. Eu só tinha feito da Anhembi e da FMU. Eu tinha tentado fazer o top 50 da Anhembi porque a Anhembi era muito cara e não tinha uma bolsa específica para veterinária. Só tinha para outros cursos que eram mais baratos. Mas aí a metodista, por sorte, abriu o último vestibular no dia 17 de dezembro e eu fui fazer o vestibular e foi muita sorte porque em janeiro não ia ter mais. Então, deu tudo errado no dia, eu já contei aqui uma vez, mas eu vou contar de novo. Eu fiz a inscrição da prova, a prova era às 8 horas da manhã. Só que eu não tinha visto que precisava fazer um pagamento, né? Uma taxa para poder fazer a prova, apesar dela ser online. Tudo bem. Aí dava pra pagar na hora, eu tinha ligado lá pra faculdade, dava pra pagar na hora e fazer a prova normal. Só que o campus de veterinária fica no Planalto e os outros cursos, a parte de comunicação, fica no Rude Ramos. Só que eu pensei que eu iria fazer no Planalto, que é de um lado, e que não seria no Rude, que é de outro lado. Leva pelo menos uns 20 minutos, meia hora pra chegar de um lugar no outro. Só que aí eu fui pro Planalto, não fui pro Rude, só que a prova começava às 8 e já eram 7h40. Beleza, fui correndo pro Rude Ramos, cheguei no Rude Ramos, a secretaria ainda não estava aberta para eu poder pagar e eu ia perder a hora da prova. Minha mãe falou assim, eu fico aqui na fila, faço o pagamento, enquanto isso você faz a prova. Porque precisava fazer o pagamento também para poder sair minha ficha de redação com o meu nome e meu número de registro para eu poder começar a fazer. Tudo bem, primeiro que eu errei o primeiro prédio, era no prédio do lado, fui mesmo assim. Aí eu entrei pra fazer a prova e as provas seriam vários computadores, né? As pessoas estavam nos computadores e o computador que me colocaram estava quebrado. Comecei a pensar que não era pra entrar na faculdade, mas me colocaram em outro computador e beleza. Só que todo mundo começou pela redação e eu ainda não tinha minha folha porque eu não tinha feito o pagamento ainda, mas no final eu consegui fazer. Eu fiz tudo muito correndo. E em janeiro eu recebi a notícia de que eu tinha sido aprovada. Finalmente, porque, nossa, gente, eu pensei que não era pra entrar na faculdade depois daquele rolo todo, mas deu tudo certo. Então, no dia 28 de janeiro, acho que teve o primeiro dia, mas não foi o primeiro dia de aula. O primeiro dia é sempre o trote. Fui no trote, fiz uns amigos, inclusive várias amigas continuam no meu ciclo, no meu grupinho ainda. E... eu não iria no trote de novo, só do trote agora. Porque, gente, nossa, que cheiro horrível, horrível, horrível que foi. Ninguém foi forçado a fazer nada, ninguém foi abusado, machucado, passou mal, nada disso. Só mulher encosta em mulher, tá? Pra poder dar o trote, lembrando disso. Só que, jogaram cola branca no cabelo, passaram esmalte na sobrancelha, eles fizeram vários garrafões com... colocaram leite na garrafa, deixaram no sol 2 semanas, nossa, que cheiro horrível. Tinha cocô de coelho, e cavalo, e feno. Nossa, fizeram a gente comer alho mastigado de outras pessoas. Fizeram eu esfoliar, tipo assim, meus braços e meu rosto com açúcar e mel.
entupiram o meu ouvido com manteiga, passaram tinta no meu corpo inteirinho, que seria normal. Ninguém cortou meu cabelo, mas também ruim foi ter que comer ração de cachorro, ração de gato, aquelas... Olivia. Aquele sachê, sabe? Nossa, que negócio horrível. Jogaram café e farinha dentro da calcinha. Ai, pai amado, foi... Mas tudo bem, fez parte. Eu achei engraçado porque eu também fiz amizades, eu dei umas boas risadas das outras pessoas. Foi divertido. E então no dia seguinte eu comecei a ter aula. E aí sim começou a guerra do primeiro ano. No meu primeiro semestre eu tive 4 matérias. O módulo de anatomia, que seriam as partes práticas, tanto de histologia quanto de anatomia em si. Morfologia, que também era parte teórica de microscopia, que era a parte de laboratório, e de macroscopia, que era a parte de anatomia, não sei se vocês entenderam, mas também teve introdução à medicina veterinária e teve bioquímica. Se vocês ainda vão fazer veterinária ou ainda não tiveram alguma dessas matérias, eu vou explicar. Bioquímica, você entende a parte, tipo, o basicão de tudo, sabe? O início de tudo, as funções dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, como funciona a glicemia, o ciclo da ureia, o ciclo de Krebs, que todo mundo tem medo. Horrível, o ciclo da gliconeogênese, da glicose, tudo. Tudo. É uma matéria que eu tive dificuldade de entender, mas eu passei, eu não peguei exame nenhum no primeiro semestre. Passei tudo com 7,5, 8. E também vai ter um mapa metabólico que é... eu achei complicadíssimo de entender, mas tudo bem, passou. A introdução à medicina veterinária, você vai aprender os glossários, todos os glossários, que você vai utilizar mais na parte de clínica. Por exemplo, assim, o meu gatinho tá fazendo xixi com sangue. Hematúria. Ele não tá deglutindo, tá com muita dor e não tá comendo direito. Disfagia. Porque na ficha, o médico veterinário já vai começar a colocar tudo com os termos técnicos, ao invés de escrever tudo por extenso, porque às vezes não cabe. Porque o proprietário precisa falar de muita coisa. A gente aprende a fazer anamnese, como que você vai fazer perguntas pro proprietário, né? Como que você vai avaliar o bichinho ali na mesa também. A parte de frequência cardíaca, quando que um bicho vai ter hipertermia, hipotermia, a parte de frequência respiratória, a parte de preenchimento capilar, como você avalia os linfonodos, esse tipo de coisa. E a gente também viu as leis do CRMV. Sim, teve as leis do CRMV, a gente fez um trabalho, a gente apresentou também. E teve a parte de anatomia, na parte de macro. A gente viu os ossos, articulações e uma pequena parte de músculo e sistema respiratório, se não me engano. No outro semestre a gente viu o resto de músculos e dos outros sistemas e de artérias também. Na parte de histologia, a gente viu o basicão de tudo, tecido, epitelial, estratificado, queratinizado, ciliado. A gente teve prova prática de ambas as matérias. A gente tinha as 2 provas práticas dos 2 laboratórios e as 2 provas teóricas também. A gente aprendeu tudo que a gente aprendeu no laboratório, a gente aprendeu em sala de aula. Então eram coisas um pouco diferentes. Eu não tive tanta dificuldade em ossos e nos sistemas, eu tive mais dificuldade na parte dos músculos. Pra mim foi bem complicado os músculos, mas também deu tudo certo, eu fui bem nas provas, apesar de ficar muito nervosa. E de histologia eu ia super bem, eu tirava 9,75 nas provas, também ficava muito nervosa, mas eu consegui ir bem. Desde o primeiro ano a gente tem estágio semanalmente no hospital da faculdade, seria um estágio modular, que aí você vê o que acontece numa clínica veterinária ou na veterinária em si semanalmente. Então, semanalmente a gente tinha vários setores que a gente ia com um grupo nosso. Por exemplo, hoje é clínica de pequenos, semana que vem é clínica de grandes, depois ortopedia, cirurgia, anestésio. E todas as vezes que tinham casos novos ou de retorno, a gente tinha que anotar tudo para poder fazer um relatório e entregar no final do semestre. É obrigatório entregar sim esse relatório e cada pessoa do grupo tem a sua parte. São até 10 setores e 10 pessoas que podem ter no grupo, são vários laboratórios e várias coisas para fazer. E a gente tem que colocar a raça, o nome do bicho, o diagnóstico, que tipo de medicamento que ele usou, tudo. A gente tem que colocar
tudo. Já tem padronizadinho, a gente também tem que fazer a descrição do local, descrição da faculdade, colocar tudo junto no relatório. Se você não entregar o relatório, se você faltar mais de 3 vezes no estágio, você está reprovado no estágio, você tem que fazer no ano seguinte de novo, só que você faz à tarde e tem que pagar como se fosse uma DP. No meu primeiro ano também, eu fiz um estágio de enfermeira voluntária. Eu quis fazer na parte de grandes. Eu não sei se tem na faculdade de vocês ou se esse é o nome. Por exemplo, assim, você se inscreve, tem uma entrevista e aí eu ficava na parte da tarde, alguns dias na faculdade. E eu ficava ali na parte do setor de equinos, porque como eu moro na cidade, não vem tanta vaca, não vem tanto porco, não vem esse tipo de coisa. Vem mais equinos pra gente mesmo. Aí eu ficava da 1 até às 6, era quinzenalmente isso também entra pro meu currículo. Você pode se inscrever sempre na minha faculdade, desde que seja aluno, mas era bem legal, aprendia várias coisas, eu não podia fazer tantos procedimentos por ser do primeiro semestre, mas eu aprendi várias coisas ali, eu vi muito caso, cirurgia, esse tipo de coisa, foi bem divertido. Se você tiver oportunidade, faz pelo menos 6 meses que seja. Mas como não tinha tanto caso assim, eu saí... Enfim. Em relação à adaptação de primeiro ano, eu nunca fui uma aluna que sentava a semana inteira e pensava assim, vou estudar a semana inteira para tirar um 10 em matemática, um 10 em português. Eu só pensava em passar. Eu ia super bem em outras matérias, mas português e matemática era outro caso. E na faculdade eu tomei um choque, eu tomei um susto, porque era muita matéria e cada dia era uma coisa nova e o professor não ficava revisando, aliás, o professor não fica revisando, muito trabalho, muita prova em cima da outra. Eu vi que ninguém ia pegar na minha mãozinha e me levar e me explicar. Então eu tomei um choque e eu tive que mudar radicalmente todos os meus hábitos de estudos e afins. Eu tive que aprender uma nova forma de como eu podia estudar e organizar tudo isso junto. Mas apesar de ter sido um pouquinho pesado por ser o início, né, a adaptação é sempre complicado, acho que foi um dos semestres mais legais que eu tive, eu gostei muito. E, sei lá, acho que eu faria de novo o primeiro semestre, não reprovar, mas eu voltaria no tempo pra fazer de novo. Eu achei que foi bem legal e era uma sensação de tipo, nossa, eu tô sendo veterinário, eu estou aprendendo as coisas. Era bem divertido, era bem fofinho ver as coisas. E como a introdução zona de tudo, você acha um pouco chato uma parte, mas você vê, tipo, meu Deus, isso acontece mesmo, eu não sabia, nossa, é assim que funciona. Gente, sério, é muito legal. Mas se você ainda não fez veterinária, se você ainda vai pro seu primeiro semestre, eu espero que você goste também. Se você já passou, espero que também tenha gostado.